Boa noite, professora. Vou apresentar a resolução da minha lista de flash que eu resolvi no simulador Coco na interface COF. Então, são 4 exercícios da letra A à letra D. Então, a letra A, que era para fazer ou por Wilson ou por NRTL, onde a fase líquida era considerada não ideal, eu fiz para os dois. Então, a princípio, esse é um flash P. Então, a princípio, eu tinha a temperatura fixa de 60 graus Celsius ou 333,15 Kelvin, e eu calculei a pressão de bolha e a pressão de orvalho e fiz uma média entre as duas. Eu entrei com essa pressão no meu simulador a princípio, porém quando eu entro na corrente, o simulador já calcula automático outra pressão, uma pressão de bolha e outra pressão de orvalho. Então eu corrigi, eu utilizei do simulador. Apesar delas ficarem bem próximas, eu preferi utilizar a do simulador. Porém eu acredito que a diferença é bem pouca, é mínima. Então eu tive aí, falando da corrente 2, a princípio, aí, que é a minha fase vapor na separação, eu tive 0,68 ou 68% de acetona e 31% de água. Já na minha corrente 3, que é a corrente de fundo, aí, onde é a fase líquida, eu tive um X1 aí de 0,046, bem pouco. Ou seja, só bem pouco de acetona nessa corrente líquida. O meu V aí, eu utilizei uma base de cálculo de 1 mol, então eu tive quase 0,399, quase 0,4, quase 40% do meu volume saiu na fase vapor e o restante saiu na fase líquida. Então, esse é o primeiro para Wilson. O mesmo exercício aqui nesse segundo slide eu faço para NRTL. O resultado entre Wilson e NRTL é bem próximo. Se for comparar os dois, eu não fiz um comparativo, até porque não foi exigida essa parte, porém são bem próximos os valores. Você pode olhar que aqui eu saio 0,4, 40% na minha fase vapor e quase 60% na fase líquida. Bem próximo também, as composições estão bem próximas. Se a gente voltar lá para comparar, aqui eu olho que a acetona, eu saio com 68%. Aqui também os 68%. O que muda ali é a partir da terceira, quarta casa decimal, certo? Já quando eu faço esse flash aí para um caso de ideal, nesse caso aqui eu não utilizo nem o Wilson nem a NTL, eu considero como solução ideal. Então, o resultado dá bastante diferente. A gente pode ver aí que dá uma diferença, por exemplo, no meu V, dá uma diferença de quase 10%. Então, dá um valor bastante ruim quando eu considero as duas fases ideais, tanto a fase líquida como a fase gasosa. Então, esse é o exercício B. Já no exercício C, eu também fiz do mesmo procedimento do A. Eu fiz para Wilson e para NRTL, só para ver. Fui comparando os dados também com o que eu achei no Excel. E, apesar de ter uma diferença aí na segunda, terceira casa decimal, é uma diferença bem próxima, o que me leva a ter confiança no meu cálculo e me leva a ter confiança também nesse simulador. Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho um flash T, onde eu tenho uma pressão fixada de 101,33 kPa, e eu fiz da mesma forma. Eu utilizei a temperatura que eu calculo no Excel, o programa me dá outra e eu corrigi, apesar de ser próximas, igual eu disse. Então aqui eu tenho um V de quase 46%, e eu tenho um Y1 aí de 60% por volta e um X1 de 0,042, bem pequeno. Para NRTL, um resultado também bastante aproximado do Wilson, bem próximo. E por final aqui, só para finalizar, eu fiz esse flash T num caso ideal, onde eu considerei a minha solução ideal também, certo? Então aí já dá um resultado bem diferente, sai bastante quando eu considero a não idealidade dessa mistura. Então
não é recomendado considerar essa idealidade aí, porque vai dar bastante divergente os resultados, não vai dar resultados bons. Então, é isso aí, professor.